Olá pessoal, eu sou o professor Letieri de Língua Portuguesa e a nossa aula de redação de hoje é para as EJAs 3A, B, C e D, cujo tema nós iremos conhecer um pouco mais sobre artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto onde a opinião do autor é expressa. O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo, que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor, e por isso o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Os artigos de opinião são encontrados em jornais, revistas, TVs e rádios. Pois bem, gente, o nome já diz, né? Artigo de opinião é quando o autor vai opinar sobre um determinado assunto. Digamos que alguém fosse opinar sobre essa pandemia que está acontecendo do Covid-19. Então a pessoa iria, com argumentos, produzir o seu artigo de opinião falando o que acha que está certo, o que acha que está errado, como é que está sendo tomadas as medidas, se estão de acordo ou não, mais ou menos nessa linhagem, certo? Vamos agora para a estrutura do artigo de opinião. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto e é onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Já no desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com seus argumentos que estão sendo apresentados. Já a conclusão deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema ao qual, que foi proposto. O problema de acordo com o que se propõe. Ou seja, a estrutura do artigo de opinião é como um texto dissertativo, Ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, onde você vai convencer o leitor daquele seu ponto de vista, que muitas vezes assim é a par do que você tem visto. Então, quando você faz um artigo de opinião, você vai expor sua opinião, mas chamando a atenção do leitor por outro lado, talvez um lado que não tenha sido apresentado por outros textos, outros artigos, você vai por um viés diferente. As principais características de um artigo de opinião. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e da persuasão. Argumentar é falar, persuadir é convencer o leitor que você está falando a verdade, convencê-lo a acreditar no que você está escrevendo. E também nós temos como característica os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Normalmente os textos são assinados pelo autor. São textos veiculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade. Possui títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente e no imperativo. Então, o artigo de opinião tem essa função de convencer o leitor daquilo que você está falando, certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta lá no Classroom, que eu tirarei todas as dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.